gente, bom dia. Espero que todos vocês tiveram um bom feriado aí de ação de graças, né? Obrigado, Jana. Então, de novo, André Luiz, estavam com saudades? Eu acho que não, né? Acho que muita gente não estava com saudade de nada, não. Mas vamos lá, é importante, né? Essa lição, ela particularmente, eu acho que eu sempre falo isso, né? Me toca. Mas eu acho que é porque todas as lições deste livro me tocam. Mas sem brincadeira, essa particularmente me toca de forma especial. Compartilhar? Parou? Opa! Vamos consertar uma coisinha aqui. Teve um probleminha técnico, gente. Espera aí. Voltou? Deu certo? Bom, que bom. Então tá bom. E? Não? E? Vamos colocar a apresentação de novo. Espera aí. Agora deu? Tudo certo aí? Então tá. Então, voltando à agenda cristã, não estraga o seu dia. Essa lição, não vamos deixar esse problema técnico estragar o nosso dia, né? Essa lição nos toca de forma particular. Ela é muito boa. Eu, particularmente, gosto muito dela e a gente vai tentar, então, transmitir o quanto ela pode ser importante para todos nós. Por quê, gente? Todos os dias, ao longo do nosso caminho, da nossa jornada, da nossa caminhada aqui na Terra, a gente encontra obstáculos. É natural. Qual de nós não encontra obstáculo em nossa caminhada? E esses obstáculos nos convidam à superação ou à queda. E a proposta de André Luiz nessa singela, à primeira vista, lição, é nos dar algumas dicas para evitar estes pequenos dissabores, para que eles possam não arruinar o nosso dia. Mas será que ele está falando só disso? Será que ele está falando de dicasinhas para não arruinar o nosso dia? Fiquem com essa pergunta, porque quando a gente está estudando o Espiritismo, um dos grandes desafios, depois de um tempo, quando a gente já está há algum tempo estudando o Espiritismo, é a gente desenvolver a humildade para aprender. É a gente conseguir adotar a postura de eterno estudante na escola da vida. Por que a gente está aqui hoje, gente? O que viemos buscar? Por que nós estamos aqui para estudar o Espiritismo? Uma pergunta que às vezes é desconcertante e que foi feita para Divaldo Franco. Porque Divaldo Franco, assim como nós, quando era jovem e começou a estudar o Livro dos Espíritos, ele brigava com o Livro dos Espíritos. Ele não concordava com as respostas. Ele ficava bravo. Ele brigava com os espíritos. E Joana de Ângeles, certa vez, perguntou para ele: Divaldo,
Você está lendo o livro dos Espíritos para aprender ou para ensinar os Espíritos? Então, qual que é a nossa postura, gente? Nós estamos aqui hoje para aprender ou para ensinar os Espíritos? Amigos que vieram contribuir conosco através dessas lições. Por que eu estou falando isso, gente? Porque muitos têm essa postura. Muitos querem ensinar os Espíritos. Muitos brigam com eles. Muitos ficam ofendidos. Muitos ficam até mesmo revoltados com o que os Espíritos estão falando. Como se eles estivessem falando tudo aquilo pelo prazer mórbido de nos cutucar a ferida, pelo simples fato de nos ver incomodados. Será que é isso? Para essas pessoas que se sentem dessa forma, a gente pede apenas que nos perdoe. Nunca foi e nunca vai ser a nossa intenção ofender, machucar ou causar qualquer tipo de constrangimento. A gente sempre brinca, né? Dia de André Luiz, puxar a orelha e tudo mais. Eu tenho deixado isso bem claro ultimamente, porque às vezes as pessoas entendem mal, né? André Luiz não está aqui para bater em ninguém. A espiritualidade não está aqui para agredir ninguém. E às vezes as pessoas tomam dessa forma. É uma brincadeira que a gente faz. Porque os espíritos, eles nos amam. Mas não é porque eles nos amam que eles não deixam de falar conosco as verdades que nós precisamos escutar. Então, muitos de nós pode se sentir, talvez, incomodados por um ou outro aspecto da lição de hoje. Desde já, a gente pede desculpa. Não leve para o lado pessoal como uma ofensa. Não é essa a intenção. Não é esse o objetivo. O objetivo é maior que esse. O objetivo é despertar cada um de nós para aqueles obstáculos que todos nós enfrentamos no caminho e que nós podemos escolher cruzar, sobrepor ou pular de cabeça neles. Está na nossa escolha. Dito tudo isso, fazendo essas considerações, a gente pode então começar a lição. Porque André Luiz começa a lição falando assim: sua irritação não solucionará problema algum. Nossa, que novidade! Alguém não sabia disso? Alguém aqui já conseguiu resolver de forma excelente um problema muito sério com a sua irritação? O que acontece, gente? É muito simples.
A própria ciência da Terra já nos diz o que acontece quando nós ficamos irritados. Quando nós ficamos irritados, acontecem algumas coisinhas muito interessantes conosco. Uma delas se chama dificuldade de concentração. Toda vez que nós nos irritamos, fica muito complicado para a gente se concentrar, por causa das emoções intensas causadas pela irritação. Então, fica muito complicado fazer tarefas específicas. Outra coisa que acontece quando estamos irritados é a ativação do sistema de resposta ao estresse. Esse sistema, que se chama resposta ao estresse, ele libera hormônios que podem impactar negativamente as nossas funções cognitivas, como memória e tomada de decisão. Por quê? Porque, diante de situações graves, evolutivamente, lá na natureza, quando a gente estava lá, vivendo como homens, na selva, junto dos animais, esse sistema era para nos preservar a vida. Então, era como se fosse o seguinte: o sistema ligava um botão em que você só tinha duas opções: foge ou luta. O resto tudo se apaga da sua mente. Fica só essas duas opções: foge ou luta. Então, quando você ativa o botão do estresse, tudo mais se apaga da sua mente, e na sua mente só fica duas funções: foge ou luta. Bom, a irritação ativa esse botão. A irritação também causa outras coisas. O que mais? Ela causa uma tendência a respostas impulsivas. Quem é casado sabe que quando nós estamos irritados, não é a melhor hora para nós termos aquela conversa. Aquela famosa DR. Por quê? Porque nós teremos tendências a respostas impulsivas. A nossa irritação também vai causar prejuízos na comunicação. Olha aí. A gente não vai conseguir transmitir de forma clara, de forma precisa, as nossas ideias. E a irritação, ela também vai produzir um problema na nossa perspectiva. Uma influência, né? Eu escrevi errado ali, tá, gente? É influência, não é incluência, não, tá? Erro de digitação. Uma influência na nossa perspectiva. A irritação, ela distorce a nossa perspectiva. Quando você está irritado, alguém fala A, você entende Z. Tá? É por isso que maridos, quando elas estão no período e estão irritadas, você fala ela entende Z. A irritação produz esse fenômeno, é natural. Espera passar a irritação. Tá? E os maridos também ficam irritados, tá? Não é coisa só das mulheres, não. Então, mulheres esperam a irritação do marido passar, porque se você falar A, ele vai entender Z. É o quê? Influência na perspectiva causada pela irritação. Então, quando o André Luiz fala para a gente, a sua irritação não solucionará problema algum, a gente pode até complementar e pode criar mais problemas. Além de não resolver o problema, pode criar mais problemas. Então, por que a gente fica irritado, gente? Diante de um problema, a pior escolha é irritar-se. Se a gente, de fato, quer resolver um problema, a gente
não vai conseguir resolvê-lo se ficar irritado. A gente vai criar novos problemas. Faz sentido? O difícil é lembrar disso na hora do problema, né? Pois é, André Luiz está aí lembrando a gente. André Luiz continua lembrando a gente de coisas óbvias que a gente esquece e fala, essa também é boa, tá? As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Essa é boa. Porque sempre há aqueles de nós que brigam com as coisas que não pode mudar. Eu tenho certeza que hoje tem gente aqui brigando com o tempo, que hoje está frio. Eu tenho certeza absoluta. Adianta você brigar? Vai esquentar? O inverno vai embora por causa disso? Não. Tem coisas que a gente não muda. Não adianta você brigar. Não adianta você ficar contrariado. Tem gente que briga com tudo. Tem gente que briga com qualquer coisa. Tem gente que fica contrariado por qualquer razão. Tem gente que briga com o corpo que recebeu. Porque está baixo, está muito alto, o pé está grande, o pé está pequeno, porque veio de um jeito, veio de outro, veio num corpo masculino, feminino, veio numa família assim, numa família assada. Gente, Deus acertou no universo inteiro. Ele errou só com você. Faz sentido? Faz sentido? Acertou em tudo, a gravitação de todos os astros do universo, os movimentos atômicos, tudo. As leis químicas, físicas, biológicas, tudo funciona que é uma beleza. Ele só errou no seu corpo. Na sua família. Sabe? Você veio na família errada. Será? E aí a gente fica querendo mudar essas coisas. Será que eu tenho que ficar brigando com isso? A gente precisa pensar, gente, que as leis de Deus é o seguinte, elas são perfeitas e elas são imutáveis. São as duas coisas ao mesmo tempo. Perfeitas e imutáveis. Porque são derivadas do nosso Criador, que é igualmente perfeito e imutável. Por que a gente está brigando com elas? Por que a gente está brigando com elas? As nossas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Não adianta fazer esse biquinho, não. Não adianta. Não é melhor a gente entender as leis de Deus e, ao invés de brigar com elas, usar elas ao nosso favor? Porque nós não vamos mudar elas, não. E Deus também não vai mudar elas por causa do nosso capricho, não. Não adianta a gente fazer biquinho, não adianta ficar de mal dele, não adianta fazer pirraça. As nossas contrariedades não vão alterar a natureza das coisas. É bom a gente colocar isso na nossa cabeça. Então, existem ciclos da natureza que precisam ser respeitados. O inverno não vai acabar porque eu não gosto dele. A velhice não vai deixar de ser o que é porque eu não aceito ela. Muita gente briga com a velhice, né? Aliás, hoje em dia virou pecado ficar velho, né? Eu não tenho esse problema, eu já nasci velho, né? Eu falo. Eu falo que eu não tenho esse problema.
Então a gente tem que parar de brigar com essas coisas. É mais inteligente da nossa parte utilizar as leis divinas a nosso favor, porque fazer biquinho não vai resolver. Ok? Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. Bom, vamos tentar entender o que é desapontamento? Desapontamento, segundo o dicionário, é a condição de quem se desapontou. Essas definições são ótimas, né? Não explica nada, né? Por isso que tem sempre a vírgula e aí o resto explica para a gente. Que não teve as suas vontades e ou expectativas concretizadas. Ah, então eu não tive a minha vontade ou expectativa concretizada. É uma decepção ou uma desilusão. Ok, então vamos tentar entender isso melhor. O meu desapontamento, então, eu posso entender como uma vontade, né, que eu tinha e que não foi concretizada. Gente, quantas dessas vontades nossas não são meros caprichos? Quem tem filho sabe, né? É tudo que seu filho pede que você dá? Se você está fazendo isso, você está causando uma tragédia, tá? Para quem tem filho. Não é tudo que seu filho pede que você deve dar. E Papai do Céu faz a mesma coisa com a gente. Então, é o não de Deus. Tá? Esse desapontamento, quando é contrariando a nossa vontade, é quando está contrariando esses caprichozinhos nossos. É o não de Deus, gente. E a gente precisa de uns não de vez em quando, porque a gente, às vezes, tem umas vontades muito caprichosas. Não é? Quando você não está dirigindo ali no trânsito lá da 285, 5 horas da tarde, você não tem umas vontades caprichosas, oh Deus, some com esse monte de carro aqui da minha frente, aí ele não vai fazer isso. Porque todo mundo tem essa mesma vontade, você ia sumir junto. Então, não é assim. Né? Então, imagina se Deus fosse atender a vontade de todo mundo. Não é, é capricho. Né? Bom, e desapontamento também pode ser ilusão. Ah, ilusão é uma coisa ótima. Por quê? Porque o desapontamento, quando é derivado de uma ilusão, ele gera o quê? Desilusão. Não é? E tem aquela famosa frase que só se ilude quem? Só se desilude quem cria ilusão. Quem se ilude. Então a culpa é de quem? Minha. Não é culpa de mais ninguém. Então, aquele desapontamento que eu tive, que é derivado de uma ilusão, não é culpa do mundo, não é culpa do fulano, não é culpa de Deus, é culpa minha. Eu criei uma ilusão, uma coisa que não existe, e aí, se eu criei uma coisa que não existe, eu que criei. Ué. A culpa é minha, eu me iludi. Só se ilude, só se desilude quem se ilude. Né? Então, a lição está querendo falar para a gente que as vontades, as ilusões, elas não fazem o trabalho do tempo. Nossas vontades, nossas expectativas, nossas ilusões, elas não fazem o trabalho que o tempo tem que realizar. A gente precisa respeitar o trabalho do tempo. Muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade. A gente quer apressar as coisas. A gente quer as coisas antes da hora. A gente quer pular etapa. E a natureza, a evolução não dá salto. Emmanuel fala para a gente que a natureza ela tem um espírito de sequência.
Não é possível saltar etapas sem graves consequências. Conta-se que um pai chegou para o reitor de uma universidade, muito preocupado com a extensão muito longa daquele curso de formação para o filho, e falou: olha, não tem como você fazer com que esse curso seja mais curto para que meu filho forme-se mais rápido? O reitor falou para ele assim: bom, meu senhor, depende do que você quer fazer do seu filho. Na natureza, um carvalho demora 100 anos para ser feito. Se você quiser fazer uma abóbora, você faz em 3 meses. É necessário respeitar o trabalho do tempo. Porque o tempo não passa em vão. Não é à toa que lá em Eclesiastes, no Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 1 a 8, nós já temos essa sabedoria. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, e por aí vai. É necessário respeitar o trabalho do tempo. Ainda mais hoje em dia, em que a gente quer tudo para ontem, tudo instantâneo. A gente precisa respeitar as etapas. Quantos problemas a gente não vê hoje aí na sociedade porque a gente está encurtando as etapas da vida. As crianças não têm mais oportunidade de ser criança. Está virando adolescente antes da hora. E aí depois estende a adolescência até 50 anos de idade. Porque não viveu a infância direito. A gente precisa respeitar o trabalho do tempo. O seu mau humor não modifica a vida. Aqui a gente tem uma sutileza, né? Porque o mau humor, não, ele não modifica a vida. Mas o bom humor, sim, esse modifica a vida. Tá? E aqui eu não vou falar do bom humor. A gente não deve confundir o bom humor com o humor esdrúxulo, né? Da palhaçada. Ninguém aqui está falando da palhaçada. Tá? A gente está falando do bom humor saudável. Tá? E, ao contrário da irritação, lembra da irritação, de tudo aquilo que a irritação causa? O bom humor, ele causa um monte de coisas na gente também. E olha só, o bom humor, ele melhora o nosso estado de ânimo. Ele aumenta a nossa criatividade. Ele reduz o nosso estresse. Ele aprimora a nossa memória. Ele melhora as nossas tomadas de decisões. E ele facilita as nossas interações sociais. Olha como o bom humor é uma boa coisa. Então, se o mau humor não modifica a vida, o bom humor, esse pode. Porque tem recursos para isso. A gente precisa lembrar disso. André Luiz continua e lembra a gente uma coisa muito importante. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. Dor. Até dói falar disso, né, gente? Dor. Quem não sofre na terra, né? Quem não sente dor aqui na terra? Quem? Quem está isento de dor aqui na terra?
O problema é que, às vezes, a gente acha que a nossa é a maior dor do mundo. Esse que é o problema. Não tem nenhuma outra dor que possa ser maior que a minha. Mas, com todo respeito à nossa dor, nós não somos a única criatura na Terra sentindo dor. Não é mesmo? Então, tudo isso não passa de pura ilusão do nosso egoísmo. E uma das perguntas que nós, muitas vezes, fazemos, no auge das nossas dores, é: mas por que a dor existe em nossas vidas? Que coisa, tanta coisa. Parece aquela pergunta assim, né? Por que Deus foi criar pernilongo? Né? É mais ou menos isso. Quem faz essa pergunta, né? Por que Deus criou a dor? É quase a mesma pergunta. Mas, gente, e pior que tem resposta, sabe? Do ponto de vista físico, a ciência não responde por quê. A dor, ela é muito importante. A ciência nos responde do aspecto físico, que a dor nos serve de proteção e conservação da vida física. Ela nos indica que tem algo errado com o corpo. Se não fosse a dor, você não teria condições de sobreviver. Existem condições raras, médicas, onde a pessoa nasce com este problema, onde ela não é capaz de sentir dor, e essas pessoas não sobrevivem longa vida. Não tem como. Porque quando descobre um problema já é tarde demais. Porque não sente dor. Quando descobre, sei lá, uma infecção, a infecção já está no último estágio, já está na hora do desencarne. Entende o papel da dor? Então, do aspecto físico, a dor nos serve como esse mecanismo de proteção e conservação da vida. Ela vai nos indicar que tem alguma coisa errada ali, ou tem alguma coisa errada, faz alguma coisa para mudar. Então, ela é valiosa. Olha que coisa. A gente não para pensar que a dor tem essa importância. Mas e do aspecto espiritual? Para que serve a dor? Para a mesma coisa. A dor serve para proteger e conservar a vida espiritual. Para nos indicar que tem algo errado na consciência. Porque a morte, entre aspas, do espírito, são as dores morais que ele carrega. E essas dores morais, muitas vezes, o impedem de ir mais fundo ainda nos erros, nos caminhos equivocados. Então, a dor é esse mecanismo que vai nos trazer de volta para a vida verdadeira, para os caminhos do bem, nos tirar do fundo do poço, da direção errada, nos despertar de alguma forma, nos mostrar que tem algo errado. Senão a gente não se moveria. Os Espíritos nos dizem, no Livro dos Espíritos, que é o aguilhão que nos faz caminhar para frente. Aguilhão é um espeto, né? Uma coisa que finca. Imagina. Então, a dor é esse espetinho, assim, que na hora que você para na evolução, alguém dá uma chuchadinha, assim, você pula para frente. Oh, evoluiu, nem que seja com uma chuchadinha ali para você pular para frente. A dor é isso. Né? Então, tanto a dor física quanto a espiritual, elas trabalham pelo progresso. Mas tem duas coisas aí dessa lição que a gente precisa extrair, tá? A nossa dor, né? Ela não impede o sol
de brilhar amanhã. O que André Luiz quer dizer com isso, talvez? Que o mundo ele não vai parar para a gente esperar curar o nosso dodói. Tá? O mundo não para, não. Está doendo, mas o mundo não para, não. Às vezes a gente tem essa mania. Está doendo, a gente para. E acha que o mundo todo parou. Não. O mundo não para. A vida continua. Ah, é horrível ouvir isso, né? É horrível ouvir isso. Mas é a verdade. A vida não para. A vida continua. Então, não é à toa que a espiritualidade fala para a gente, a melhor atitude para quem cai é o quê? Levantar. E não ficar lá chorando. Então, André Luiz está lembrando para a gente que amanhã o sol vai nascer. Esteja doendo ou não, o sol vai nascer. Não é porque está doendo que o sol não vai nascer. Vai nascer. O mundo não para. E a segunda coisa vai nascer sobre bons e maus. O que talvez ele quer lembrar isso para a gente? Que a sua dor não interfere na bondade e na justiça de Deus. Que por mais que doa a nossa dor, quem julga é Deus. Pode estar doendo muito, mas quem julga é Deus. Quem julga é Deus. Meu Deus do céu, André Luiz fala demais. Vamos lá. A sua tristeza não iluminará os caminhos. Por quê? A gente sabe que a tristeza lança um véu escuro, muitas vezes, sobre o nosso olhar, né? Tudo ao nosso redor fica assim mais cinzento, mais escuro. Isso é até cientificamente mesmo, né? Documentado. Pessoas que estão num sentimento de tristeza enxergam menos cores, enxergam as coisas mais escuras. Isso é documentado. E, de fato, o caminho ele não vai ser iluminado quando a gente caminha na tristeza. Aliás, o melhor mesmo, quando vem esse sentimento de tristeza, é fazer uma parada estratégica. Porque, assim como a gente se senta para descansar depois de uma longa caminhada, para refazer as energias, quando a tristeza vem, a gente também precisa respeitar esse sentimento. É hora de dar aquela parada. Porque se você caminhar com ela escurecendo a sua visão, vai ser complicado. Ela não vai iluminar seus caminhos, não. Você pode tropeçar e cair, mais ainda. Né? Então, ela veio, dá uma paradinha, senta um pouquinho, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter aquela oportunidade de convidar a tristeza para bater um papo. Porque a tristeza chega na vida da gente trazendo uma oportunidade, um convite. Um convite de olharmos para dentro de nós mesmos. Então, estávamos caminhando. Quando a tristeza vem, é a hora da gente parar. E, ao invés de prestar atenção fora, é hora de eu prestar atenção dentro. O problema é quando eu não respeito este movimento e insisto em caminhar com a tristeza, que não vai iluminar o caminho e eu vou caminhar no escuro, né? Ou quando eu pego a tristeza, paro, fico com ela lá e também não largo mais. Fico abraçadinho com ela e não quero sair dali nunca mais. São dois movimentos errados. A tristeza veio, ótimo. Paremos, acolhemos. Vamos fazer o movimento de olhar para dentro de nós mesmos, porque é esse o convite que ela faz. Introspecção. Por quê? Ela não vai iluminar nossos caminhos lá fora, mas ela vai nos ajudar a encontrar a luz dentro de nós.
A luz que vai iluminar nossos caminhos lá fora. Está onde? Dentro de nós. Então, a tristeza é esse mecanismo, essa ferramenta que vai nos ajudar a encontrar a luz interna que vai iluminar lá fora. E a gente pode voltar a caminhar. Então, é o momento da reflexão, do balanço. Mas a gente tem que voltar a caminhar. Não pode ficar só grudadinho com ela. Tá? Então, quando o seu redor se escurece, é hora de olhar para dentro de si e buscar a luz interna. Porque, de fato, a tristeza não vai iluminar os caminhos, mas pode te ajudar a encontrar a luz interior que irá efetivamente fazê-lo. Ok? É essa a proposta. André Luiz continua e fala que o seu desânimo não edificará ninguém. Gente, desânimo contagia. É contagioso. Desânimo é uma coisa que contagia. Ela joga as pessoas para baixo. Ela mata sonhos. Mata projetos. Viu? Ela destrói potenciais. É uma porta aberta para a depressão. A gente tem que ter muito cuidado com o desânimo. Ela é muito perigosa. O desânimo é bem perigoso. E o problema do desânimo é o seguinte: o desânimo nos coloca numa situação que a gente conhece muito bem no Espiritismo. Nós chamamos de sintonia espiritual. Quando estamos emitindo os nossos pensamentos irradiam ao nosso redor e alcançam seres que nos cercam. E estes seres que estão na mesma sintonia se aproximam e se aconchegam ao nosso redor. Então, se eu estou emanando desânimo, atrairei para perto de mim seres igualmente desanimados. É um processo que a gente estuda na obsessão, muito comum. Então, o desânimo é perigoso. A gente muitas vezes se pega ou conhece pessoas, acho que eu vou revelar a idade agora, né? Ainda bem que não tem. Não, tem algumas pessoas jovens aí que não. Deixa eu explicar para os jovens, gente. Esse aqui é um desenho que tinha há 30, 40 anos atrás. Hanna-Barbera. Eu sei. As pessoas jovens não sabem, né? Eu sei que as pessoas jovens não sabem. Essa era uma hienazinha, né? Tadinha. Essa hiena era o protótipo desse desânimo. Era a hiena e o leão. O leão ele era todo animado, ele sempre tinha boas ideias, ótimos planos, e a hiena era sempre o desânimo em pessoa. Ó vida, ó azar, ó, nunca vai dar certo, tudo vai dar errado. Era isso aí. A hiena era o protótipo do desânimo. E tem gente que é essa hiena na vida, né? Tudo dá errado, ó vida, ó azar. Isso é um perigo, gente. Por quê? Porque o nosso desânimo não vai edificar ninguém. Mas uma coisa certa que o nosso desânimo vai edificar é uma legião de desanimados ao nosso redor. E isso o nosso desânimo vai edificar. Então é para pensar. Tá? Essa é a minha preferida. Ó. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. Então, essa é interessante, ó, porque no Espiritismo, muitos brincam que a evolução, ela acontece por meio da desidratação. Perda de água. Tá? Então, você, teoricamente,
evoluiria perdendo água. Ok? Então, como que você perde água? Você pode perder água através do suor e você pode perder água através da lágrima. Ok? Então, você pode evoluir suando ou você pode evoluir chorando. Mas aqui tem uma grande mentira. Tá? Porque a evolução, sim, se dá por desidratação. Se dá perdendo água. Mas é suando. Não é chorando, não. Você pode chorar à vontade. Você vai perder toda a água do seu corpo e não vai evoluir. Agora, experimenta trabalhar para você ver. Você vai evoluir. Trabalho é a lei da vida. É o trabalho que vai te fazer evoluir. Tá? Então, quando André Luiz fala que as suas lágrimas não vão substituir o suor que você deve verter em benefício próprio, ele não está falando assim, seja insensível, seja uma pedra e não chore. Não é isso. Você pode chorar à vontade, mas o choro não vai te fazer evoluir, não. O que vai te fazer evoluir é o suor do seu trabalho. Então, se você quer progredir, trabalhe, porque trabalho anda de mão dada com progresso. Não é a lágrima que anda de mão dada com progresso, tá? Pode chorar? Pode, gente. Ninguém aqui está falando campanha contra o choro, não. Pode chorar à vontade. Mas a desidratação que te faz evoluir é a do suor, ok? Do trabalho, tá bom? As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatias por você. Quem gosta de lamentar aí, gente? Essa daí é dureza, né? A gente tem esse vício. A gente adora lamentar. A gente adora reclamar. A gente fica disputando um com o outro quem lamenta mais. Às vezes naquelas ligações no telefone. Quem é o mais sofredor, né? Qual tragédia maior, qual família mais problemática, qual... Meu Deus! Acontece que as reclamações, muitas vezes, cansam, né, quem ouve. Principalmente quando a pessoa se torna aquela metralhadora de reclamação, de lamentação. Né? Você imagina o outro lá, assim, às vezes até tirando do telefone. Ou então, igual os menininhos estão fazendo assim, fala, meu Deus do céu, não vai parar de reclamar, não. Ninguém aguenta, gente. Mas se ninguém aguenta, por que a gente faz? Eu estou relendo a obra de André Luiz, e às vezes é muito importante a gente fazer isso, porque a gente se pega aprendendo coisas que... É interessante, não estava lá quando você leu da primeira vez, né? Materializa lá. E eu estava lendo o nosso lar, né? Tão bobinho o nosso lar, né? Pois é, bobinho era eu que não li aquele negócio quando estava lá a primeira vez. E tem uma passagem lá que fala a respeito disso. E eu trouxe para a gente, e a gente se sente igual esse menininho aí. Ó. O Clarencio, depois que o André Luiz teceu 1 quilômetro de reclamação, Clarencio falou para ele assim, meu amigo, você deseja de fato a cura espiritual? Nessa hora o André Luiz só fez assim, né? Porque já viu que a coisa ia pegar. Só balançou a cabeça aqui assim. Então, Clarencio falou assim, aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Então, da próxima vez que a gente sair por aí reclamando, gente, vamos tentar conter, né? Porque denota enfermidade mental de curso laborioso e tratamento difícil. Aqui a gente não está falando que assim, a gente não possa desabafar com os corações amigos, não é isso.
A questão está no vício, de você se colocar naquela postura de vítima como se a sua dor fosse a maior do mundo e ninguém mais sofresse como você. E você tecesse aquele rosário de lamentação e reclamação sem fim, cansando quem ouve. Ok? É o exagero. Tá? Por fim, André Luiz vai fechar a lição falando para a gente. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Então, quando André Luiz está falando para a gente aqui não estragar o nosso dia, e ele comentou para a gente a respeito da irritação, da contrariedade, dos desapontamentos, do mau humor, da dor, da tristeza, do desânimo, da lágrima e das reclamações, tudo isso são potenciais obstáculos que podem estragar o nosso dia. E, de fato, podem realmente estragar o nosso dia. O que é de lastimar. Mas será que ele está falando somente do nosso dia? Gente, estes pequenos obstáculos muitas vezes nos fazem perder a encarnação. Então a gente poderia ler o título dessa lição como Não estrague a sua encarnação. Porque são pequenos deslizes que muitas vezes vão te colocar em situações em que você perde grandes oportunidades. Para refletir, né? A gente não imagina. A gente está achando que ele está falando de uma coisinha pequenininha. Ele pode estar falando de coisas muito grandes. Convido a todos a reler a lição agora com essa perspectiva. Vamos fazer a nossa prece. Obrigado a todos. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos irmãos da espiritualidade amiga, sempre presentes em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor nos dá, por todas as bênçãos em nossas vidas. E agradecemos, Senhor, por tudo, pela oportunidade que temos do Espiritismo a nos esclarecer, a nos consolar, a nos mostrar o quanto podemos fazer em benefício de nós mesmos e de todos aqueles que nos cercam. Abençoe, Pai, a cada um de nós, os nossos esforços, para que possamos semear ao nosso redor melhores atitudes, melhores escolhas, para que lá na frente possamos colher a felicidade que tanto desejamos. Que o Senhor ampare a cada um de nós em nossas fragilidades, em nossas dores, e nos inspire a tomar as melhores decisões em nossas vidas. Muito obrigado por tudo e que assim seja.